O lançamento do novo modelo multimodal de IA do Google, o Google Gemini ou o Google Gemini, se você quiser falar elegante, está recebendo uma recepção mista após a sua estreia aí, que foi no dia 6 de dezembro, ou seja, na semana passada, depois que foram descobertas aí uma série de questões importantes aí, de adulterações e um monte de coisa maquiada nas demonstrações, que foram as demonstrações mais impressionantes do modelo. Um vídeo que foi um vídeo chamado de Experimentando o Gemini, ou Interagindo com a IA Multimodal, que vocês estão vendo aí agora, ele atingiu 1 milhão de visualizações muito rapidamente, e não é difícil da gente entender o motivo. Como vocês estão vendo aí, essa é uma demonstração impressionante que, embora para quem veja de fora e não tenha total conhecimento do mundo de IA, pareça algo corriqueiro no sentido de uma simples conversa, identificação de imagens, etc., para quem atua diretamente com IA, sabe que isso aí é uma grande evolução em modelos multimodais de IA. Essa demonstração, ela mostra como o modelo multimodal, e aí quando a gente fala de multimodal, a gente está falando de entendimento de uma série de tipos diferentes de informação, ou seja, imagem, vídeo, áudio, texto, por exemplo, né? Como essa interação toda, ela pode ser flexível e responsiva a uma variedade de entradas, no caso aí que vocês estão vendo, ou seja, quando a gente fala em responsividade, a gente está falando na rapidez que o modelo tem em entender o que está sendo enviado para ele e responder de uma maneira rápida, ou seja, fluida, permanecendo ali como se fosse uma conversa em tempo real com o usuário. E para começar, ele narra o esboço do pato que vocês viram aí e que vai evoluindo, sendo colorido até que ele se torna um brinquedo azul. Em seguida, várias consultas por voz são realizadas, que é a pessoa interagindo com o modelo, né? Depois, movimentos visuais são feitos com a mão ali, identificados pela inteligência artificial. E logo depois disso também, a gente vê durante o vídeo uma série de outras atividades, como por exemplo, rastrear uma bolinha dentro de um jogo de troca de copos, reconhecer gestos, reordenar desenhos de planetas, entre outras coisas. Tudo isso que vocês estão vendo aí foram coisas que foram utilizadas na demonstração e na interação com o modelo e que fizeram com que as pessoas ficassem de fato muito impressionadas. E como você pode ver também, é tudo muito natural e é tudo uma maravilha, né? Só que tem um ponto aqui que é muito importante. O vídeo, ele é... Galera, beleza? Trazer para vocês então aqui o Google Gemini com uma série de outros conceitos importantes para que vocês entendam aí, saiam na frente com relação à parte de o que é inteligência artificial e principalmente essa parte aqui que é extremamente importante, que é entender como eu classifico também como o modelo ele é bom ou não. Eu acho que o que aconteceu com o Google Gemini especificamente, ele me gerou aí essa ideia de trazer para vocês também quais são os critérios mais importantes na avaliação do uso de um modelo de inteligência artificial, seja ele para gerar texto, imagem, essas coisas, né? Na hora de você escolher por um desses modelos para você fazer coisas do seu dia a dia. A gente tem uma série de modelos diferentes, existem uma série de ferramentas diferentes, por exemplo, o ChatGPT, tem o Claude 2, tem o POI, tem o próprio Google Gemini aqui, mas tem o Bard, que também utiliza o Palm 2, que é um outro modelo do Google. Existem N outros modelos aí disponíveis no mercado. Cada um tem as suas particularidades. Tem pontos que eles são fortes, tem pontos que eles não são tão fortes assim. Alguns deles aceitam que você coloque arquivos, outros não. Alguns aceitam que você trabalhe com uma quantidade maior de informações, outros não. Alguns são mais inteligentes no sentido de raciocínio lógico, outros não. Uns entendem mais a parte de geração de código para você poder desenvolver, né, para os desenvolvedores de software, outros não. Então, todos eles têm essas particularidades, né? E tudo isso a gente consegue entender através de avaliações que a gente chama de benchmarks, que eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês também. E agora vocês vão ficar craque nesse assunto também e vão conseguir, na hora que avaliar um determinado modelo, entender um pouco mais de quais são os critérios que são utilizados por trás antes de um modelo ser lançado, para que esse modelo, no momento em que ele é lançado para o mercado, ele esteja aderente, pelo menos com notas mínimas aí de qualidade, para que ele seja lançado para todo mundo. É como se você estivesse colocando esse modelo com notas mínimas ali de classificação do Inmetro de qualidade, selo de qualidade do Inmetro, certo? Então aqui vocês estão vendo a página inicial aí do dia 6 de dezembro, que foi o lançamento do Gemini, né? E aí, aqui é onde a gente vai passar a maior parte aí desse vídeo, estudando aqui as notas que foram divulgadas aqui pelo Google, beleza? No caso aqui do Google Gemini, o Google Gemini ele foi lançado foram lançados 3 modelos diferentes, né? Como a gente pode ver aqui, ó, nós temos 3 modelos. Temos o modelo Ultra, o modelo Pro e o modelo Nano, certo?
O modelo Ultra, ele é o mais top de todos, das galáxias. Esse daqui é o mais maior de bom, esse daqui, o modelo Ultra. Depois nós temos o Pro, que também é muito bom. Ele funciona bem, ele escala bem, ele consegue endereçar aí uma série de tarefas. E aí a gente tem o último, que é o Nano. Esse Nano, ele é bem pequenininho, ele é quebrado em dois ainda, com quantidades de parâmetros diferentes aí. E nesse caso do Nano, ele é um modelo que ele vai estar focado em ser um modelo que vai estar embutido em dispositivos móveis, tá? Então, se eu não me engano, o primeiro dispositivo que eles vão colocar o Gemini Nano, que no caso é esse modelo aí, vai ser o Pixel 8. Ó, Pixel 8 vai ser o primeiro smartphone que vai ter esse modelo aí que a gente chama de modelo embedado, né? O modelo já vai estar embutido dentro desse dispositivo móvel. Então vai ser mega inteligente esse dispositivo com um modelo de inteligência artificial rodando ali dentro, beleza? Então vamos voltar aqui para cima para a gente falar sobre a parte ainda introdutória do Gemini. Então nós temos 3 modelos aí, tá? De 3 tamanhos diferentes. Vamos olhar aqui a questão de performance. Um ponto que eles destacam muito aqui, que é muito importante. Eles falam o seguinte, ó, 90% de score no Gemini Ultra, né? Em uma das avaliações que o modelo ele acaba passando, que é essa avaliação aqui, ó, chamada de MMLU. O que é o MMLU? O MMLU, ele é uma das avaliações que é como se fosse uma prova gigante, né? Que o modelo ele acaba tendo que responder, que são perguntas de múltipla escolha, que cobre aí 57 áreas diferentes, né, de conhecimentos gerais. Então aqui, como ele fala, ó, tem matemática, tem física, tem história, tem leis, medicina, ética e etc, né? E esse trabalho aqui, ele visa o quê? Testar a capacidade dos modelos com relação à resolução de problemas usando apenas poucos exemplos ou nenhum exemplo, desde assuntos de caráter profissional até assuntos de caráter acadêmico aqui, beleza? E o foco, ele é conhecimentos gerais. Esse daqui é uma das provas, dos benchmarks aí, mais complicados de se atingir um bom score quando a gente olha na perspectiva de um modelo de inteligência artificial. Por quê? Porque ele requer um nível grande de conhecimentos gerais. Quando a gente olha isso comparado ao humano, o humano, ele tem normalmente aí o score máximo aí do humano é eu creio que seja de 88%. A gente vai ver depois em um outro momento, eu vou falar para vocês aí, mas eu acho que é de 88% o score. E no caso do Gemini Ultras, a gente está falando aqui de 90%. Então é um nível muito grande, ou seja, é o primeiro modelo do mundo a ter um score que consegue ultrapassar os humanos, tá? Os experts aí olhando para esse tipo de avaliação aqui, chamado de MMLU, que é o Massive Multitask Language Understanding, beleza? E aí, nesse caso, ele mostra aqui já outras avaliações, tá? E aqui é um ponto que você já vai se diferenciar dos gurus aí, ó. Esses gurus provavelmente nem sabem que isso existe, mas essas são avaliações que a maior parte dos modelos de inteligência artificial, eles precisam passar para que eles tenham uma certa validade, né, e possam ser utilizados aí pelo mercado, beleza? Então aqui é como como vocês estão vendo, ó, existem algumas colunas aqui que são importantes, ó. Essa coluna aqui, que é a de capability, essa capability ele mostra basicamente a categoria geral da avaliação. Então nesse caso o MMLU ele visa o quê? Falar sobre conhecimentos gerais. O foco do MMLU ele é falar sobre conhecimentos gerais. E aqui ele tem um breve descritivo sobre esse tipo de avaliação, ó. Então aqui fala de 57 áreas, blá blá blá. Aqui a gente também tem uma categoria de reasoning, que é de raciocínio. No raciocínio, o modelo ele passou por 3 tipos de avaliações, ó. Uma chamada Big Bench Hard. A maior parte desses benchmarks aqui, ó, cada um deles representa um estudo científico que foi feito, foi gerado um paper, ou seja, foi gerado um relatório lá, um trabalho científico, e aí todo embasado em um estudo, pá. E a partir dali, eles geram um dataset, que é um arquivão com todas as informações e tal, e o modelo ele precisa trabalhar em cima desse dataset, e aí a gente depois faz a aferição do resultado, para ver se ele teve um score bom ou se ele não teve um score bom, beleza? Então é esse normalmente o processo. Então existe um estudo que é feito para gerar o benchmark, depois é gerado um arquivo, como se fosse uma prova, né?
com todas as informações, todas as respostas e etc. O modelo ele responde todos aqueles pontos lá que estão naquele arquivo, depois passa pela avaliação, onde a gente tem a escoragem. Aí entra aqui a questão das avaliações, ó, dos resultados, beleza? Depois a gente vai passar por isso daqui, ó. Então no Reasoning nós temos o Big Bench Hard, nós temos um chamado de Drop, beleza? E aí aqui, basicamente assim, ó, o Big Bench Hard, ele é um benchmark que ele é criado para testar o desempenho dos modelos de linguagem em tarefas que requerem, assim, habilidades mais avançadas de raciocínio lógico, matemático e de senso comum. Então aqui a gente tem, quando a gente fala de raciocínio matemático, a gente está falando de álgebra, combinatórias, geometria, raciocínio espacial, deixa eu ver, maior conhecimento científico, essas coisas, né? Aí depois a gente tem o Drop. O Drop, ele é um teste usado para avaliar a capacidade do modelo de ler, entender e normalmente realizar assim, raciocínios complexos sobre um determinado parágrafo dentro de um texto. Então é aquelas coisas assim que você aprende na escola. Você pega um textão com um problema e aí com base nesse problema você precisa responder perguntas baseadas no seu entendimento sobre aquele parágrafo específico e também às vezes sobre o contexto geral do problema. Isso é o que é passado para o modelo. Então o modelo ele tem que entender todo o cenário e depois, com base nisso, ele vai responder perguntas associadas a parágrafos específicos ou então parágrafos específicos versus o contexto do problema e assim por diante. Aí depois a gente tem ali, ó, o RelaSwag, né? O RelaSwag, ele é também um benchmark de compreensão de linguagem natural, né? Que é nossa linguagem padrão aqui, que a gente usa para se comunicar com todos os seres humanos aí, e que testa basicamente a capacidade de raciocínio comum. Então, nesse caso aqui, ele contém milhares de cenários do cotidiano, cada um descrevendo uma situação, por exemplo, com algumas opções de possíveis eventos que podem acontecer. Eu vou te dar um exemplo clássico que normalmente tem nesses tipos de teste. É a seguinte, ó, você está numa situação onde você está numa biblioteca universitária, e aí você achou, esse daqui foi um que eu peguei do próprio teste, e aí você achou todos os livros que você precisava para estudar ali dentro da biblioteca. Aí a bibliotecária, que é a moça lá que cuida da biblioteca, ela falou que a biblioteca ela vai fechar em 5 minutos. Aí você tem algumas opções. Quais são as opções? A opção A é você rapidamente verifica os livros para garantir que você pegou os livros certos. Você se apressa para chegar até os portões da biblioteca antes que feche. Você começa a ler um dos livros ou você devolve alguns livros que você percebe que não vai mais precisar. Qual seria a resposta mais coerente, né? Aí, nesse caso, a resposta mais coerente seria, por exemplo, a resposta B, que é você se apressa para chegar até o portão antes que o portão feche. Por quê? Porque você poderia até pensar o seguinte, você rapidamente verifica se os livros que você pegou estão certos. Mas, se você olha para a situação, você está falando assim, você está em uma grande biblioteca universitária. E logo depois ele fala assim, você achou todos os livros necessários em seus estudos. Significa que você achou tudo, tá tudo certo. Então, obviamente, aqui o item B ele seria o melhor nesse caso, né? Então, esse é um exemplo de pergunta que o modelo de IA precisa responder, sabe? Então vamos para o próximo aqui, matemática pura nesse caso aqui, Aí a gente está falando de dois tipos de benchmarks que o modelo ele foi avaliado. O primeiro é o GSM-8K. No caso do GSM-8K, a gente está falando de matemática mais voltada para a escola, né? Aí aqui a gente está falando de mais ou menos, se eu não me engano, são 8.500 problemas, que são problemas matemáticos de múltipla escolha, que o próprio modelo ele precisa responder de acordo aí com o que foi definido dentro do dataset, ali dentro do arquivo, né? E aqui a maior parte desses problemas ele tá associado a perguntas que são mais voltadas para a grade escolar padrão. Aí nós temos o MEF. O MEF, ele também é outro tipo de benchmark, só que ele é um pouquinho mais robusto. Ele já tem 12.500 problemas matemáticos e esse daqui, ele já é mais robusto também em termos de complexidade. Se você observar aqui, ele já fala que ele inclui álgebra, geometria, pré-cálculo e uma série de outras coisas, beleza? Aí a gente vai aqui para o Code. O Code, nós temos dois. O primeiro do Code, a gente tem aí falando do Human Eval. O Human Eval é um dos mais conhecidos e é para testar a capacidade do modelo em receber uma determinada instrução do tipo, por exemplo, crie um programa para que
o usuário ele informe dois números e ele entregue a soma desses dois números. Então ele vai receber a capacidade do modelo de receber uma informação em linguagem natural, ou seja, em um texto padrãozão nosso, e depois reproduzir isso em um código executável e funcional. Um código, nesse caso aqui, utilizando a linguagem Python. Então ele vai ter que pegar, entender o que a gente quer, de acordo com o que a gente expressou através da linguagem natural, e depois transcrever isso em um código Python que seja não só executável, mas que seja funcional, que funcione. Então ele precisa entregar algo que funcione, beleza? E aí a gente tem o outro que é o Natural to Code. Nesse caso aí, ele também ele trabalha da mesma linha, né? Uma avaliação que ele mede a capacidade do modelo de IA de gerar código Python a partir de descrições em linguagem natural, que é o que a gente é o que eu acabei de comentar com vocês. Só que nesse daí, por exemplo, ele trabalha com um conjunto de dados que são dados internos do Google. Então ele usa fontes, código-fonte gerado por desenvolvedores internos, em vez de informações que são baseadas na web. Isso significa que ele não pega nenhum dado que foi vazado na web, nem nada, e ele é mais difícil de ser encontrado pelos modelos de inteligência artificial, porque obviamente trabalham com informações internas do Google. Então ele é semelhante ao Human Eval, só que também ele é muito importante aí para poder fazer essas validações em termos de desempenho quando a gente fala em tarefas de codificação, certo? Então aqui vocês já ficaram craques, ó. Esses são os principais benchmarks quando a gente fala em texto, tá vendo aqui texto? Então, em texto, a capacidade do modelo do Google de gerar texto, ela foi balizada, ela foi, como que eu posso dizer, a escoragem, ela foi feita com base nesses benchmarks de mercado, ó, com base nessas avaliações. E aí vamos comparar aqui, ó, ele olha aqui para dois tipos, obviamente ele vai comparar com o mais top lá da OpenAI, que é o GPT-4. Então, aqui é top com top, né? O Gemini Ultra, que é o mais bombástico lá, né? Com o GPT-4. E aí a gente tem o seguinte, ó, no caso do MMLU, 90% Gemini Ultra e GPT-4 86.4. Eu vou voltar depois nesses números, tá? Porque tem uns detalhes aqui importantes. No Reasoning, Big Bench Hard, 83.6 versus 83.1, que foi raso, quase a mesma coisa. Drop, 82.4 contra 80.9, não tão grande também. 87.8 no Relaswag, tá vendo? Contra 95.3, ou seja, o GPT-4 teve uma diferença gritante de quase 10 pontos. Aí a gente tem GSM8K 94.4 contra 92, depois MEF 53.2 contra 52, aqui nós temos Human Eval 74.4 contra 67, aqui teve uma diferença boa também, e Natural to Code que foi bem par ali, né, bem semelhante, tá? Isso quando a gente fala de texto, só que o que a gente comentou foi que o modelo do Google, ele é um modelo multimodal, e ele é um modelo multimodal. O que ele faz? O que esse modelo ele faz? Ele não entende só texto, né? E ele não produz só texto também nesse caso. Ele produz tanto texto quanto imagem, tá? E ele entende texto, imagem, áudio e vídeo, beleza? Ele é um modelo completo, ele entende muita coisa, ele entende muitos tipos de informação, entendeu? Então vamos lá. Então, além dessa avaliação aqui, a gente teve uma outra avaliação. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nesse caso, a gente teve aqui, ó, aqui ele fala que o Gemini Ultra também conseguiu aí o State of the Art, né, de score, ou seja, um score top do top de 59.4 nesse benchmark aqui, ó, de MMMU. A gente vai entender o que é isso aqui embaixo, tá? E aí, entre outros, aqui ele fala do OCR também. O OCR, pessoal, é uma técnica, é uma funcionalidade aí que a gente tem em computação visual, que é a capacidade de você pegar, por exemplo, eu tirar uma foto dessa tela aqui, ó, e colocar no OCR, no modelo de IA, e ele ser capaz de fazer o OCR dessa imagem, ou seja, ele vai pegar essa imagem, vai entender todo o texto que tem por detrás da imagem e vai gerar o texto para mim, e eu vou ter a capacidade de copiar o texto aqui, que está aqui direitinho, só que ele vai extrair para mim o texto da imagem, certo? Isso é a questão. Ele vai fazer o quê? O Character Recognition, ou seja, reconhecimento de caracteres de forma ótica, ou seja, de forma visual. Então ele vai pegar aqui toda essa tela aqui, ó, com todo isso daqui da imagem, vai conseguir extrair todos os caracteres dessa imagem bonitinho e eu vou conseguir utilizar essa informação. E o próprio modelo também vai conseguir utilizar essa informação para vários fins. É isso que a gente está falando quando a gente fala de OCR, por exemplo, tá? É uma característica também de um modelo multimodal. Entender isso faz parte do processo de entendimento de imagem. Então aqui, ó, na característica multimodal, existem outros benchmarks, porque não faz sentido utilizar os mesmos. Então aqui nós temos, ó, na capacidade de imagem,
O primeiro benchmark é o MMMU, que é aqui, ó, também é um esquema de colégio. Todos eles também têm a mesma linha, seguem a mesma linha de raciocínio lógico, matemática, entendimento de fórmulas matemáticas, etc. Só que agora numa camada visual. Ao invés de eu te entregar um texto, eu vou te entregar fotos de livros, eu vou te entregar fotos de fórmulas, eu vou te entregar fotos de cidades, para você trabalhar fotos de mapas geográficos, coisas nessa linha, né? E assim por diante. Então aqui a gente tem vários tipos também de benchmarks. Ó. No MMMU, que é esse daqui, multidisciplinar, a gente teve aqui, ó, no Gemini, ele teve 59.4 versus 56.8 do GPT-4V, que é o Vision, certo? Aqui a gente estava comparando o GPT-4 com o Gemini Ultra, padrão no texto. Agora o GPT-4 Vision contra o Gemini, que no caso aqui seria o Gemini Ultra ainda, ele falando aqui, né? Na função de pixel only, ou seja, como se fosse o Gemini Ultra Vision, certo? Aí aqui a gente tem, ó, VQA V2. Aqui o VQA é Visual Question Answering, que é como se fosse perguntas e respostas de forma visual, que é você, por exemplo, mandar uma foto para ele e começar a fazer perguntas a respeito daquela foto, que é o Visual Question Answering. É isso que a gente está falando aqui, só que esse é um benchmark, ou seja, é um relatório de avaliação chamado VQA V2. E aqui, ó, Natural Image Understanding, certo? Então aqui é o entendimento de imagem natural, nesse caso, né? E aí aqui a gente tem, ó, 77.8 com o Gemini Ultra versus 77.2. Text VQA. O text é o quê? Como eu falei, ó, olha só, OCR ou Natural Images. Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está pegando uma imagem, está transcrevendo essa imagem para texto, e aí está fazendo o Visual Question Answering. Então, nesse caso, com texto, certo? 82.3 com o Gemini Ultra versus 78. Depois, Doc VQA, ou seja, está subindo um documento, um PDF, por exemplo. 90.9 versus 88.4. Agora, infográficos. 80.3 versus 75.1, Math Vista, Mathematical Reasoning in Visual Context. Aqui a gente está falando de fórmulas matemáticas aí, com fotos, essas coisas, 53.49.9 versus 49.9. Vídeo e áudio, certo? Aí entra um ponto importante. OpenAI não tem modelo para vídeo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram aqui, ó, os modelos mais tops do mercado de vídeo e compararam contra eles. Ou seja, o modelo mais top de vídeo do mercado hoje é esse aqui, ó, chama DeepMind Flamingo, do Google DeepMind. E aí a gente tem o Sevilla. Sevilla é um outro modelo também que é um modelo conhecido no mercado para essa parte de vídeo, certo? E aí a gente tem então aqui, ó, o Vatex, que é um dos benchmarks, English Video Captioning, ou seja, o captioning, ele está atrelado a você mandar um vídeo. Quem viu aí provavelmente um dos posts que eu fiz anteriormente, onde eu falei de se uma IA ela é capaz ou não de entender o que tem dentro do vídeo, aquilo que eu fiz foi o video captioning. Eu subi um vídeo para uma IA e lá eu comecei a perguntar se no vídeo tinha, por exemplo, algum tipo de conteúdo com cunho pornográfico. Aquele é um tipo de video question answering, mas também, se eu perguntar para ela assim, ó, me descreva o vídeo, por exemplo, pedir para ela um descritivo do vídeo, a gente está fazendo um video captioning, nesse caso também, né? Ele vai fazer isso para mim. E aí aqui a gente tem esses dois tipos de avaliações. Então no caso aqui do vídeo, o Gemini Ultra com 62.7 e aqui 54.7 no Perception Test do MCQA, contra esses valores aqui desses outros dois modelos. E aí no áudio a gente tem de novo o OpenAI com Whisper, que é o modelo deles, né, de AST, que a gente fala, ou ASR também, ó, Automatic Speech Recognition, que é você pegar o áudio e jogar ele para texto, certo? Que a gente fala de o Speech to Text. Então, nesse caso, o Gemini Pro, quando a gente olha aqui para o primeiro benchmark, ó, que é esse Covost 2 aqui, ó, com 21 idiomas diferentes, ele teve 40.1 o Gemini Pro contra 29.1 do Whisper V2, não é a V3 ainda, não sei porque eles não testaram a V3, mas beleza. E por último, a gente teve esse Flares aqui, com 62 idiomas, onde ele testou onde ele teve 7.6 o Gemini Pro versus 17.6 do Whisper V3. E esse em específico, um detalhe importante é que aqui, o que está sendo medido nessa parte, pessoal? Aqui está sendo medido o Word Error Rate, ou seja, a gente está falando aqui de o quanto de erro que está sendo gerado
no entendimento das palavras que estão sendo faladas. Sabe, às vezes você, não sei se em algum momento você já usou algum tipo de software desse tipo, mas você joga o áudio lá e pede para gerar o texto, ele gera um texto tudo cagado, tudo zoado. E isso é o que? Word Error Rate. Ele faz esse cálculo para você. Qual que é a taxa de erro das palavras que estão sendo geradas? Um bom modelo precisa ter um Word Error Rate baixo, ou seja, uma taxa de erro baixa. Então, nesse caso, por isso que aqui está azul, ó, o Gemini Pro ele tem uma taxa baixa comparada ao Whisper V3. Então, significa que se você subir o áudio aqui no Gemini Pro, a probabilidade dele gerar o texto de forma fiel ao áudio, ela é maior do que se você subir no Whisper V3. Beleza? Então, isso daqui é uma avaliação que a gente faz quando a gente trabalha com o pessoal, nós que trabalhamos com inteligência artificial, que a gente sempre olha antes de ir para as cabeças com o modelo, né? Ou você vai fazer, por exemplo, um projeto para um cliente, para você escolher o melhor modelo, você acaba olhando isso daqui, porque principalmente essa parte de reasoning, ou de math, ou de code, vou dar um exemplo para vocês. O cliente ele quer uma plataforma, ele quer um modelo de IA que ajude ele na parte de desenvolvimento de software. Então, não necessariamente os critérios de reasoning aqui, embora sejam extremamente importantes, se ele for relativamente, ligeiramente menor do que o outro, mas em compensação o code for maior do que o outro, ele acaba sendo uma boa opção também. Então você precisa balancear essas questões de acordo com a necessidade do seu cliente. Não é simplesmente pegar o modelo que está na moda e usar ele. Você precisa avaliar esses casos. Não adianta sair correndo, pegar o que vem pela frente e usar. Você precisa avaliar qual é o meu caso de uso, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que gerar aqui, o que eu tenho que entregar para o meu cliente, o que eu preciso. Eu preciso de um modelo que entenda melhor imagens, eu preciso de um modelo que entenda melhor o áudio para poder transcrever melhor para texto ou vídeo para texto. O que eu preciso? Eu preciso de um modelo que, por exemplo, quando a gente fala de copywriting, um modelo que tenha um reasoning muito bom, ele é mais propenso a gerar um copywriting melhor. Então eu vou atrás de um modelo onde tenha um resultado de reasoning maior do que os demais, porque provavelmente ele vai entender melhor a minha dor, a minha necessidade, o contexto que eu vou passar para ele, consequentemente ele vai me entregar uma coisa melhor. E aí não necessariamente ele precisa ter um code muito bom. Se a gente olhar no cenário geral, tá? Os modelos que têm os reasonings mais tops, normalmente os codes eles não são tão bons. Ou às vezes eles pecam um pouco em matemática. Por quê? Porque às vezes, até se a gente for pensar na nossa vida real, uma pessoa que manja muito de humanas, ele não é às vezes tão bom em exatas. E vice-versa. Eu sou muito bom em exatas, mas puta, põe eu ali para interpretar um texto, fudeu. Eu desculpa o palavreado, mas é ruim, entendeu? Me colocar ali para fazer alguma coisa ali que dependa de muitas vezes interpretação, é uma questão de interpretação, é uma questão de, pode ter várias coisas para mim, isso daí pode gerar problema, porque eu sou muito exato, eu sou muito 0 e 1, sacou? Então isso é refletido aqui também. E muitas vezes isso acontece por quê também, pessoal? Porque esses modelos aqui, gente, eles refletem os dados de treinamento. E os dados de treinamento, sabe de onde vem? Da internet. E a internet, quem coloca os dados na internet? Somos nós. E nós somos o quê? Seres humanos. Então, se nós somos seres humanos, colocamos os dados na internet, as máquinas, elas obtêm os dados da internet para aprender e depois replicar isso através de formas novas, consequentemente, elas vão o quê? Acabar aprendendo muito dos nossos trejeitos globais, digamos assim, né? Então é isso normalmente que acontece, tá bom? Eu vou aprofundar só mais uns detalhes depois ali na parte ainda dos modelos, vou falar um pouquinho das principais fontes de dados que eles foram treinados, etc. E aí a gente encerra, mas acompanha aqui comigo que isso daqui é muito importante, beleza? Então aqui a gente já destrinchou, falamos dos 3 modelos, o Ultra é o mais top, o Pro ele é o do meio aí, o Pro, tá gente? Ele tem uma performance parecida nas avaliações com o GPT 3.5. O Gemini Ultra, obviamente, comparado ao GPT-4, o Gemini Pro comparado ao GPT 3.5, tá? E vamos olhar aqui para a disponibilidade. Lá, a disponibilidade é o seguinte, ó. A partir do dia 13, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. A partir do dia 13, eles já disponibilizaram para os desenvolvedores e tal poderem começar a usar o Gemini Pro. O Google Bard, em muitos lugares do mundo, em mais de 170, deixa eu ver se tem aqui também, em mais de 170 idiomas, ele já está funcionando. Países, ó.
Em mais de 170 países, em inglês, já está funcionando. Só não está no Brasil ainda, porque a gente sempre é o último a receber as atualizações, né? Mas não, aqui no Brasil ainda não está. Mas o Gemini Pro vai estar disponível no Google Bard. Você vai poder utilizar esses recursos do Pro, não do Ultra. O Ultra provavelmente vai vir talvez numa versão paga, assim como o ChatGPT Plus ali tem o GPT-4, por exemplo. E vai estar disponível, obviamente, também para os usuários Enterprise, certo? Então, voltando aqui, galera, olha só, voltando aqui rapidinho, só para mostrar uma diferença aqui também que foi bem notável aqui, ó. Quando a gente compara as coisas, vamos comparar aqui, ó, aproximar aqui um pouquinho mais só, ó, quando você compara aqui as avaliações, você vê também que não foi uma comparação 100% fair, né? Não foi banana com banana aqui, né? Foi banana com laranja em algumas vezes, ó. Por exemplo, essa daqui do MMLU, a gente está falando de 90% aqui no Gemini Ultra contra 86,4% do GPT-4, mas olha só aqui, ó, aqui no GPT-4 a gente teve uma comparação onde o GPT-4 teve 5 shots, ou seja, o que aconteceu aqui? O 5 shot significa que ele teve 5 exemplos, certo? Aqui no caso do Gemini Ultra, a gente está falando que ele usou uma outra técnica para poder fazer o teste. Então, essa técnica chamada de COT-32. O COT chamado de Chain of Thought. E aí, 32 é o número de prompts que ele recebeu. Então, ele teve uma injeção ali de 32 exemplos, de 32 prompts dentro dessa estrutura de Chain of Thought versus 5 shots aqui de exemplo, né, que recebeu o GPT-4. Ou seja, não foi uma comparação justa, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, foi 3 com 3, perfeito. Aqui, ó, teve os shots variados versus 3 shots, tá vendo? Então também aqui é duvidoso. Aqui, ó, 5 shots com Chain of Thought. E aqui esse daqui, ó, @32, também você não sabe o que aconteceu aqui. E aí você vai olhando, né? Quando a gente pega aqui, ó, a maior parte tá tudo certo, ó, 0 shot, 0 shot, 0 shot, 0 shot, 4 shots, 4 shots, 0 shots, tá vendo? Então, não é um modelo ruim, né? Mas teve comparações aqui que eles quiseram se engrandecer, né? E quando a gente olha aqui, ele falou aqui, ó, o reported, né? Eles divulgaram aqui um report, tá vendo? Esse é o report técnico mesmo, né? Do Google, né? Então, vamos olhar aqui, ó, o MMLU. MMLU, aqui, se a gente comparar aqui, ó, no GPT-4, quando a gente olha aqui o Chain of Thought 32, ele teve 90%, 90,04%. Né? O GPT-4, com essa mesma técnica, teve 87,29%, ou seja, um pouquinho mais aqui do que os 5 shots, tá vendo? Então eles também fizeram os testes certos, né? E aqui eles comparam também o Gemini, tá vendo? Com vários outros modelos, ó, o Palm 2 do próprio Google, o GPT 3.5, o Cloud 2, que é um modelo bem interessante também da empresa Anthropic, Inflection, Grok. O Grok é um modelo que roda aí dentro da plataforma do X, né? Que é a plataforma Twitter, beleza? O Llama 2 da Meta, tá? Então aqui ele também entra nos detalhes aqui dos tipos de avaliações que foram feitas para cada um dos modelos para poder fazer essas comparações. Então aqui ficou um pouco ruim nesse sentido também, né? Mas beleza, bora lá para a nossa apresentação. Bora lá então tocar a ficha aqui, ó, para a gente encerrar, galera. É o seguinte, só recapitulando, então, nós temos aí o Gemini Ultra Pro e Nano, certo? Quais são as fontes de dados aí que ele utilizou e os tipos de dados? Então, o Google Gemini ele foi treinado com uma grande quantidade de dados. Ele foi treinado com documentos da web, com livros, com código-fonte, com imagem, com áudio, com vídeo, tá? E aí foi treinado com essas principais fontes que vocês estão vendo aí, ó. Google Search, YouTube, Google Books e também o Google Scholar, sabe? Então, todas essas foram as fontes de dados principais do Google. Aí estamos falando de petas e petabytes de dados aí que foram usados para poder treinar esses modelos, tá? E aqui a gente tem uma visão que está no documento técnico do Google que eu queria trazer para vocês, que é a visão que reflete muito essa questão não só da multimodalidade, mas também de um conceito que eles trazem, que é o anything to anything, né? Que seria o seguinte, ó, você tem aqui o anything, que seria qualquer coisa, to anything, que seria do outro lado aqui, ó. Nesse exemplo, a gente está falando somente de texto e de imagem, mas no futuro vão ter outras coisas aí nesse meio, né? Mas aqui, desse lado esquerdo, ó, a multimodalidade, ela está na capacidade do modelo, e aí está aqui no meio, ó, em interpretar texto, áudio, imagem e vídeo.
E aqui o Google ele já está trazendo uma ideia de anything to anything, que seria você pegar qualquer coisa daqui e também poder produzir qualquer coisa. E inicialmente a gente está falando aqui de texto e de imagem, mas no futuro vai ter vídeo, vai ter imagens 3D, pode ter uma série de outros formatos de saída também, beleza? Então a multimodalidade está na capacidade de interpretar, o modelo interpretar vários tipos de dados diferentes aqui, poder processar isso e te entregar ali um determinado conteúdo de saída, respondendo informações relacionadas àquele tipo de conteúdo que você colocou, certo? Então, aqui nós temos o Ultra, o Pro e o Nano. O Nano aqui com dois pontos que eu ia destacar, o Nano 1 e o 2. O Nano 1 ele é menorzinho, tem 1.8 bilhões de parâmetros. Isso daqui é um termo técnico que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas ele foi treinado aí com essa quantidade de parâmetros. Quanto maior a quantidade de parâmetros, a tendência, não é sempre uma verdade, mas a tendência é que ele seja mais inteligente nesse caso, ele seja mais eficiente, beleza? Então 1.8 bilhões de parâmetros, então ele é um modelinho menor, ele tem uma quantidade menor, ele ocupa um espaço menor, digamos assim, e nós temos também um Nano 2 com 3.25 bilhões de parâmetros, beleza? E aí aqui, como eu comentei também já, ele vai estar embutido aí nos smartphones Pixel 8 Pro, que vai ser aí o primeiro smartphone a ter um modelo desse de IA embutido. Mais alguns detalhes aqui importantes. Janela de contexto de 32 mil tokens. Isso daqui também não vou abordar nesse vídeo agora para não ficar longo, mas janela de contexto é um conceito que todo prompt engineer precisa saber. Todo prompt engineer precisa saber o que é janela de contexto, porque isso impacta diretamente na forma com que você utiliza um modelo de inteligência artificial, isso impacta diretamente no preço, no preço que é cobrado ali pelo consumo do modelo de inteligência artificial, e isso impacta em outras coisas, tá? Janela de contexto, basicamente ali, ela é a quantidade de informação que o modelo consegue, digamos, guardar na memória para poder responder perguntas, etc., que estejam dentro daquele contexto, certo? É isso que de forma bem geral, representa a janela de contexto. Ou seja, quanto maior a janela de contexto, maior a quantidade de informações que você pode ir mandando para o modelo e ele vai guardando em memória, e aí, consequentemente, melhor fica a sua conversa, né? Porque ele vai se lembrando de mais coisas e você consegue ali fazer perguntas contextuais com informações, às vezes, que você já mandou faz um tempo atrás, mas que ainda está no contexto dele porque ele ainda tem aquela informação guardada em memória. Tá? Então, a janela de contexto ela é extremamente importante. Aí, para vocês terem uma noção em termos de janela de contexto, hoje a empresa que lidera essa parte com um modelo aí que tem a maior janela de contexto hoje aí, modelo já Enterprise e tudo, é a empresa Anthropic com o modelo Cloud. O Cloud 2, começou com o Cloud 2 com uma janela de contexto de 100 mil tokens, que cabe muita coisa, e depois agora eles lançaram o Cloud 2.1, que é um modelo com uma janela de contexto de 200 mil tokens. Então, vou dar uma ideia assim, ó, uma janela de contexto de 32 mil, vou dar um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que com uma janela de contexto de 32 mil você consiga guardar, bem simples, você consiga guardar uma apostila lá dentro e pedir para o modelo resumir essa apostila inteira para você. Agora, com uma janela de contexto de 200 mil tokens, você consegue guardar uma bíblia inteira lá dentro e pedir para ele resumir a bíblia inteira para você. Só para você ter uma noção de dimensão de tamanho. Não é isso, tá? Porque isso precisa ser feito uma conta e tal, mas todo prompt engineer precisa entender o que é uma janela de contexto. Então aí a gente tem Gemini Pro, que possui uma performance similar ao 3.5 que eu comentei. Desenvolvedores e clientes enterprise, aqui do lado esquerdo, o Gemini Pro e Nano, ele vai estar disponível aí, como a gente viu, né, a partir do dia 13, no caso que foi ontem, através do Google AI Studio e Google Cloud Vertex AI, através do uso também de APIs. O Gemini Pro também vai estar disponível através do Google Bard em inglês, em mais de 170 países, e o plano é expandir mais no futuro próximo. E o Gemini Ultra somente no início do ano que vem, e só Deus sabe quando, e só Deus sabe como, certo? É isso aí que vai acontecer. E por último, galera, vamos voltar aqui para o início do vídeo, né? No início do vídeo eu comentei um pouquinho lá de que teve umas desavenças lá com aqueles vídeos de demonstração do Google, né? Que eles criaram uma demonstração capturando um monte de imagem legal e tal, fazendo umas interações bem interessantes e tudo mais. Só que aquilo ali
Foi um vídeo muito interessante, mostrou funcionalidades muito boas. O produto, o modelo, ele é um modelo bom, porém o vídeo ele é fake, certo? É um vídeo que foi feito ali com um monte de cortes para poder dar a impressão da rapidez, da responsividade do modelo, de entregar o conteúdo de forma rápida, de forma eficiente, certo? Só que, segundo o próprio Google, eles criaram uma demonstração capturando imagem para testar as capacidades do Gemini em uma ampla gama de desafios. E logo em seguida, ele solicitava a resposta para o Gemini usando quadros de imagens estáticas das filmagens e solicitando informações via texto. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram, ao invés de mandar, ao invés de fazer ao vivo lá o vídeo, eles pegaram fotinhos de, por exemplo, ao invés de o cara colocar ali aquela imagem do pato que você viu e tal, e pintando em tempo real, eles pegaram pedaços daquela imagem já estáticas, depois colocaram um prompt um pouquinho mais aperfeiçoado e depois mandaram isso pro Google, pro Gemini. O Gemini devolveu a resposta e aí eles pegaram o vídeo, colocaram a resposta do Gemini pronta daqueles dados estáticos e aí fizeram o vídeo mesclado, sabe? Então isso não ficou legal, né? Embora exista a possibilidade de fazer várias coisas ali que o Google mostrou no vídeo, eles acabaram não fazendo porque de alguma forma não ia dar certo fazer. Eu acho que eles ficaram, sei lá, por algum motivo eles não quiseram fazer ao vivo e isso demonstrou uma certa incerteza na galera, né? Então, o que aconteceu foi que foram usados uma série de prompts ali de textos com imagens estáticas que eles mesmos criaram e o negócio não ficou da hora, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos do que foi feito e aí vocês vão saber o que foi e vocês vão ter a noção de expectativa versus realidade, beleza? Vamos ver aqui, ó. Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. Beleza? Então ele colocou lá, perguntou se a ordem era aquela, não era a ordem diferente, beleza. Isso daí foi a expectativa, né? A coisa toda funcionando bonitinho. Agora a realidade, como é que foi a realidade? A realidade foi essa daqui, ó. Ele perguntou se a ordem era correta, isso foi a pergunta que foi feita no vídeo, só que foi dessa forma que a coisa aconteceu, ó. Ele mandou a foto pronta, ou seja, mandou a foto já toda certinha, e aí mandou o prompt desse jeito aqui, ó. Essa é a forma correta? Considere a distância do Sol e explique o seu raciocínio. Aí ele fez ali a resposta. Não, a ordem correta é o Sol, a Terra e Saturno e blá blá blá, sabe? Então esse foi o prompt que foi enviado, ó. Esse daqui. E essa foi a imagem estática que foi enviada para o Google Gemini, certo? Já no próximo, vamos ver mais um só. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. Então aqui ele estava brincando de pedra, papel e tesoura, certo? Então vamos ver qual que era a realidade. A realidade foi essa aqui, ó. Ao invés dele ficar... Porque como que foi? Ele ficou mostrando uma sequência de gestos, né? Foram feitos vários gestos, porém um de cada vez em sequência. Só que fazer desse jeito não ia dar certo, porque se ele mostrasse cada hora uma mão, o que a IA ia fazer? Ia responder desse jeito aqui, ó. Eu vejo 2 dedos... Eu vejo uma mão inteira, eu vejo uma mão fechada, ele não ia associar ao jogo. Então o que eles fizeram? Mandaram uma imagem com 3 mãos assim, ó. Já uma mão aberta, uma fechada e uma no formato de tesoura. E mandou esse prompt aqui, ó. O que você acha que eu tô fazendo? Aí ele falou, dica, isso é um jogo. Aí ele respondeu, você está brincando de pedra, papel e tesoura, certo? Então foi essa a forma com que foi feito com o Google Gemini. Então eles pegaram esse vídeo aqui e do lado direito pegaram a resposta desse prompt real aqui que foi enviado para o Google, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês dessa análise. Eu acho que aqui tem muita coisa aqui que eu recomendo que vocês talvez depois deem uma olhada de novo, principalmente na parte de avaliações ali dos benchmarks, eles são muito importantes, por quê? Porque eles servem de base para a gente escolher um modelo, eles servem de base para as empresas também fazerem comparações entre modelos para saber os melhores modelos, para eles tomarem decisões de negócio na escolha de um ou outro para desenvolver um determinado sistema, por exemplo. Isso é muito importante, isso serve de padronização para o mercado também. É importante ter avaliações para que sejam determinados padrões de mercado também, senão cada um cria a sua, vira uma festa. Então esse também é um outro ponto, governança é muito importante, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários também, dá uma curtida aí também, e é isso aí, aquele abraço.